Se você não controlar sua mente, alguém vai controlar por você. Você acredita que toma suas próprias decisões, que escolhe o que pensa, o que deseja e como age. Mas existe uma pergunta que você talvez nunca tenha se feito com profundidade. E se parte das suas escolhas já estiverem sendo feitas por outra pessoa, ou pior, por uma programação invisível que você nem percebe que carrega? Não é preciso que alguém esteja sentado diante de você para manipulá-lo diretamente. O controle pode acontecer à distância, com palavras escolhidas estrategicamente, com algoritmos que alimentam o que você quer ouvir, com padrões que se repetem até se tornarem verdades dentro da sua cabeça. Aos poucos, você começa a viver uma vida que não foi realmente escolhida por você, mas que parece confortável o suficiente para que você não questione. A mente, quando não é treinada, se torna território fértil para qualquer influência. O medo, o desejo por aprovação, a necessidade de pertencimento, tudo isso pode ser explorado. E o que era para ser uma ferramenta de criação se transforma num mecanismo de repetição. Você acredita que tem opiniões, mas apenas absorveu ideias que nunca filtrou. Você acha que está decidindo, mas está apenas respondendo aos comandos mentais que outros instalaram. E quando isso acontece, algo começa a morrer dentro de você. Primeiro, sua intuição. Depois, seu senso de direção. E, por fim, sua identidade verdadeira. Você se adapta, se ajusta, obedece às regras invisíveis, sem perceber que perdeu o controle da coisa mais importante que possui, a sua mente. Mas existe um ponto de ruptura, um momento em que tudo pode mudar. E ele começa agora com uma escolha simples: continuar no piloto automático ou começar a assumir o comando. Você não nasceu pensando como pensa hoje. As ideias que você repete mentalmente todos os dias não surgiram do nada. Elas foram absorvidas, sem filtro, ao longo de anos. Pessoas influenciaram a forma como você se enxerga. Ambientes determinaram o que você considera possível. Falas de autoridade definiram limites que você nunca mais questionou. A mente humana é adaptável, sim. Mas quando ela se adapta sem consciência, ela se torna maleável demais, ao ponto de ser moldada por qualquer estímulo externo. E é aí que o controle silencioso começa. Desde muito cedo você começou a ouvir o que devia ser, como devia agir, o que era certo ou errado desejar. Pouco a pouco, essas vozes se tornaram o seu próprio pensamento. Elas se instalaram como regras internas, criando limites invisíveis. E o mais perigoso disso tudo é que, quando essas ideias se repetem por tempo suficiente, a mente para de questioná-las. Passa a aceitá-las como verdades absolutas. E com isso, você deixa de ser o autor da própria narrativa para se tornar apenas um intérprete de papéis impostos. Talvez você nunca tenha parado para refletir o quanto do que acredita veio de uma escolha real e consciente, e o quanto veio de repetições que se tornaram automáticas. A sociedade tem uma maneira sutil e eficiente de definir padrões. Ela não precisa obrigar, só precisa repetir o suficiente. O algoritmo que decide o que aparece na sua tela já está treinado para reforçar o que você mais consome. O conteúdo que você vê molda o que você sente, e o que você sente define o que você faz. Sem perceber, você passa a agir não pelo que decidiu, mas pelo que foi alimentado. Esse é o ponto central que a maioria das pessoas ignora. A mente, quando desprotegida, se torna território de ocupação. É como uma casa com as portas destrancadas. Qualquer um entra, deixa um pensamento, impõe uma crença, instala um medo. E como você não tem o hábito de revisar o que pensa, aceita essas interferências como se fossem suas. A passividade mental virou a norma. A reflexão profunda virou exceção. Quantas vezes você já mudou de opinião depois de ver várias pessoas repetindo a mesma ideia? Quantas vezes já sentiu que precisava de algo que nunca havia desejado antes, apenas porque viu outras pessoas desejando? Isso não é coincidência, é influência. E quando você não está no controle do que entra na sua mente, você está permitindo que alguém escolha por você o que é importante, o que vale a pena,
o que você deve evitar ou seguir. E não se engane. Existem sistemas inteiros construídos com o objetivo de capturar a sua atenção, moldar a sua percepção e direcionar o seu comportamento. Não estamos falando apenas de manipulação explícita, mas de um condicionamento sutil, cotidiano, que vai minando sua autonomia pouco a pouco. Você se torna mais reativo, menos criativo, mais confuso, menos direcionado, mais parecido com o ambiente, menos conectado com sua essência. A mente, quando bem treinada, filtra, quando mal treinada, absorve. Se você não exerce esse comando intencional sobre o que permite que entre e permaneça na sua mente, tudo que for dito com frequência, repetido com intensidade e carregado de emoção, terá poder sobre você. E esse poder não é neutro. Ele molda decisões, contamina relacionamentos, adia sonhos e atrasa a sua evolução. Não há neutralidade quando se trata de consciência. Ou você conduz, ou é conduzido. Não há meio termo. O desconforto de tomar decisões difíceis, de questionar padrões, de sustentar sua opinião mesmo quando ela contraria a maioria, é o preço da liberdade mental. E quem não paga esse preço se torna refém do pensamento comum, da pressão social, das narrativas externas. Essa reflexão não é sobre paranoia, não é sobre enxergar inimigos em toda parte. É sobre reconhecer que, se você não parar para pensar sobre o que pensa, alguém já está pensando por você. E se você não fizer um movimento interno de retomada, sua mente vai continuar sendo uma ferramenta poderosa nas mãos de outras pessoas. Existe um ponto cego que quase ninguém ensina a identificar. Ele não aparece nas notícias, não se fala sobre ele nas rodas de conversa. E ainda assim, é esse ponto que define a qualidade da sua vida. Trata-se do inimigo interno, não o sabotador clássico que você já ouviu falar por aí de forma genérica, mas o sistema oculto de decisões automáticas que opera silenciosamente dentro da sua mente. Um sistema que parece agir para protegê-lo, quando na verdade está operando para mantê-lo na zona de segurança, mesmo que ela seja desconfortável. Esse inimigo não grita, ele sussurra. E o que torna isso ainda mais perigoso é que ele sussurra com a sua própria voz. Ele usa argumentos que você mesmo criou, histórias que você viveu, medos que você acumulou. Ele é convincente, ele é racional, ele parece ter lógica, mas é apenas um conjunto de reações condicionadas baseadas em evitar dor e garantir algum nível de controle, mesmo que ilusório. Imagine que sua mente funciona como um navegador GPS antigo que traça rotas com base em mapas desatualizados. Ele vai continuar levando você para o mesmo lugar, mesmo que você queira mudar o destino. E você, achando que está no comando, apenas segue as orientações. A cada decisão, a cada escolha adiada, a cada oportunidade ignorada, esse sistema ganha mais força. E quanto mais forte ele fica, mais difícil se torna reconhecê-lo como o verdadeiro obstáculo. A grande armadilha é que você acredita estar agindo com liberdade, quando na verdade está respondendo a padrões invisíveis. Não porque escolheu conscientemente, mas porque foi programado a funcionar assim, seja por medo de errar, por necessidade de aprovação, por traumas não processados ou por crenças herdadas. A sua mente cria uma estrutura interna que reage sempre da mesma forma diante dos mesmos estímulos. Isso não é acaso, é condicionamento. E se você não começa a observar esse funcionamento interno com clareza brutal, vai passar a vida tentando mudar resultados externos sem tocar na raiz dos comportamentos. Vai trocar de trabalho, de relacionamentos, de cidade, mas continuar sentindo que algo está travado, que a sensação de estagnação persiste. Porque o que precisa mudar não está fora, está no código-fonte do que governa seus pensamentos e decisões. Esse código mental é moldado por anos de repetição, e o cérebro é eficiente. Quanto mais você repete um comportamento, mais ele automatiza. Isso é ótimo quando você está fortalecendo bons hábitos, mas é um desastre quando está preso em padrões que o enfraquecem. E é por isso que mudar não é fácil. Não porque você é fraco,
mas porque está tentando reescrever um sistema inteiro que já está em funcionamento há décadas. Você não precisa vencer a sua mente com violência. Precisa fazer algo muito mais desafiador: observar, criar espaço entre o impulso e a reação, notar o pensamento antes que ele se torne comportamento, questionar a resposta automática antes de segui-la. Esse é o verdadeiro ato de liderança sobre si mesmo. Um gesto simples, mas que exige atenção constante e disposição para abandonar o conforto do conhecido. É nesse ponto que muitos desistem, porque perceber a verdade dói. Dói saber que parte das suas escolhas foi feita com base em medo. Dói perceber que você mesmo impôs limites sobre sua própria vida. Mas essa dor é um sinal de que você está finalmente vendo o que sempre esteve aí, operando nas sombras. E é nesse momento que nasce a possibilidade real de mudança. O inimigo não é externo. O inimigo não é a sociedade, nem a falta de tempo, nem os outros. O verdadeiro inimigo é o sistema de pensamento não observado que você repete todos os dias. E quanto mais você o ignora, mais ele comanda. Quanto mais você o observa, mais ele se enfraquece. A batalha é silenciosa, mas o impacto é imenso, e a escolha de entrar nessa guerra é sua. Sempre foi. Existe uma linha muito tênue entre viver com consciência e viver em obediência automática. A maioria das pessoas acredita estar fazendo escolhas livres, quando na verdade está apenas reagindo a comandos mentais que nem percebe. E é nesse ponto que o controle escapa. Sem perceber, você passa a agir mais por impulso do que por decisão. Responde mais ao mundo externo do que às próprias intenções. Você acha que está vivendo, mas está apenas executando um código. Agora é o momento de interromper esse ciclo, de fazer algo que quase ninguém faz. Observar, com honestidade radical, como a sua mente tem operado nos bastidores da sua vida. Não como um exercício leve, mas como uma confrontação real sem máscaras. E para isso, você precisa se fazer perguntas que raramente se permite encarar. Quantas vezes você sente que está constantemente ocupado, mas nada realmente significativo avança? Você corre, se desgasta, cumpre prazos, mas no fundo sente que está preso em um movimento que apenas mantém as coisas funcionando, sem progresso real, sem clareza. Isso é um sinal claro de que sua mente está viciada em distração produtiva. Parece que está tudo bem, mas nada essencial está sendo construído. Você sente que precisa de mais motivação para começar? Espera estar no clima ideal, com o cenário certo, sem distrações, para finalmente agir? Isso não é exigência de excelência, é um disfarce sofisticado de fuga. A mente, quando teme o fracasso, cria esse tipo de justificativa refinada. Você acha que está apenas se organizando, mas está, na verdade, protelando. Preste atenção em como você reage às suas próprias ideias. Quando surge uma boa ideia, algo que poderia transformar sua vida, qual é a primeira resposta da sua mente? Você pensa, isso é possível? Ou, isso é arriscado demais? Você sente entusiasmo ou ansiedade? Você parte para o planejamento ou já começa a listar os motivos pelos quais não vai funcionar? Esse primeiro impulso mental é uma assinatura do seu padrão interno, e ele diz muito sobre o estado da sua mente. Mais uma pergunta essencial. O que você repete para si mesmo todos os dias, mesmo que em silêncio? Talvez você não verbalize, mas pense: eu não sou bom o bastante. Nada dá certo para mim. Sempre que tento, algo dá errado. Essas frases, ditas com frequência, se tornam profecias. E mesmo que externamente você negue isso, internamente elas estão moldando cada escolha, cada hesitação, cada passo que não é dado. E agora, a pergunta que realmente separa quem está desperto de quem ainda está no piloto automático. Você tem clareza sobre os seus próprios valores ou está apenas tentando se encaixar nos valores dos outros? Você sabe o que quer de fato ou está vivendo em função de expectativas alheias, tentando provar algo, buscando aceitação? Se você não define seus valores, alguém fará isso por você. E quem define os seus valores
define as suas decisões. Em pelo menos 3 dessas situações, a conclusão é simples. Você não está mais no controle pleno da sua mente. Isso não faz de você alguém fraco. Faz de você alguém inconsciente. E isso pode ser mudado. Mas não será mudado com frases de efeito ou com esperança. Será mudado com vigilância, com intencionalidade, com presença. Este é o momento em que muitos tentam fugir da responsabilidade. Dizem que estão ocupados, que não têm tempo para pensar nisso agora, que estão lidando com outras prioridades. Mas essa é mais uma armadilha do sistema. A mente que está sendo controlada nunca admite que está sendo controlada. Ela encontra justificativas lógicas para continuar sendo guiada por padrões externos. Assumir esse diagnóstico como verdadeiro é desconfortável, mas é também o primeiro sinal de libertação. A mente só começa a ceder quando você olha diretamente para ela e diz: eu sei que você tem me conduzido, mas agora sou eu quem vai conduzir. Esse não é um processo que se completa em um dia. É uma prática contínua, um estado de atenção que você desenvolve e fortalece. E a partir disso, tudo começa a mudar. Você já entendeu que, se não estiver no comando da sua mente, ela será ocupada. Que pensamentos não observados se tornam ordens silenciosas. Que decisões sem presença se tornam armadilhas. Mas nada disso importa se agora você não agir. O conhecimento sem aplicação é só mais um peso que aumenta a culpa. A virada real começa com algo simples: interromper o padrão. E para isso, você não precisa de um plano perfeito, de um curso caro ou de uma resposta milagrosa. Precisa de uma decisão e 3 movimentos conscientes. O primeiro é assumir a liderança da sua atenção. Porque tudo o que controla sua atenção, controla a direção da sua vida. Você não pode impedir que pensamentos entrem na sua mente, mas pode escolher quais permanecem. A cada instante, você está dando poder para alguma ideia. Pode ser uma ideia que paralisa ou uma que fortalece. Você está escolhendo onde repousa a sua consciência. Quando você não faz essa escolha, alguém ou algo faz por você. Algoritmos, ambientes, pessoas, memórias. Tudo disputa sua atenção, e você precisa decidir que ela tem dono. Durante os próximos 7 dias, pare 3 vezes ao dia por 1 minuto e se pergunte: onde está minha atenção agora? No que ela está focada? Esse simples exercício, repetido com consistência, enfraquece o automatismo e devolve a você o centro de comando. E esse é o primeiro sinal de retomada, quando você começa a perceber que pode redirecionar o foco. O segundo movimento é observar sem reagir. Quando um pensamento autossabotador surgir como "isso não vai dar certo" ou "eu não sou capaz", não entre imediatamente no jogo mental. Não argumente, não resista, apenas observe. Dê um nome a esse pensamento. Nomeie o personagem mental que o repete. Diga, por exemplo: essa é a voz da dúvida aprendida. Ou, essa é a fala da versão que já ficou para trás. Isso reduz o poder do pensamento, porque aquilo que você nomeia, você separa. E o que é separado pode ser examinado. Você não é seus pensamentos. Você é quem os observa. O terceiro movimento é agir apesar do diálogo interno, porque o pensamento só perde a força real quando é ignorado na prática. Não espere confiança para começar. Confiança é consequência, não pré-requisito. Dê um passo mesmo com medo. Faça o que precisa ser feito mesmo ouvindo a voz da dúvida. O corpo em movimento educa a mente. Quando você age com consistência, mesmo que pequena, a mente entende que não é mais ela quem decide sozinha. E pouco a pouco ela aprende a se calar. Esses 3 movimentos, redirecionar a atenção, observar sem reagir e agir apesar do pensamento, formam a base de uma reprogramação real, simples, prática, possível, mas que exige decisão, exige presença e exige compromisso com algo maior do que o conforto, com a sua verdade. A mente vai resistir, vai dizer que isso é bobo,
vai dizer que é pouco, vai inventar desculpas, mas é aí que você prova para ela que não está mais disponível para viver como refém, que já entendeu o jogo, que agora é você quem dita o ritmo. Porque, a partir do momento em que você faz o que é certo para sua evolução, mesmo quando a mente quer o contrário, o comando muda de mãos. Você não precisa controlar todos os pensamentos. Só precisa impedir que eles decidam por você. Um pensamento limitante só tem poder se for transformado em comportamento. E esse é o ponto onde a mente perde ou ganha, na ação. Hoje você tem diante de si uma escolha simples: voltar para o conforto da programação antiga ou começar, de forma pequena e corajosa, a romper os fios invisíveis que mantêm você preso. A mente ainda vai tentar puxar você de volta, mas cada vez que você agir apesar disso, ela ficará mais fraca, e você, mais livre. A sua mente foi criada para funcionar como uma ferramenta a serviço da sua consciência. Mas quando essa consciência se distrai, se fragmenta ou se entrega aos comandos automáticos, a mente assume o controle e passa a governar. E o que era para ser direção se transforma em prisão. Você começa a repetir comportamentos sem saber porquê, a fazer escolhas que não refletem sua essência, a se afastar pouco a pouco da sua própria verdade. E é nesse ponto que muitos se perdem, porque quando a mente comanda sozinha, ela cria uma ilusão de controle. Você sente que está no domínio da própria vida, mas na verdade está apenas se ajustando ao que já foi instalado. Você passa a viver como uma extensão do ambiente, reage ao que acontece, ao que os outros dizem, ao que o mundo oferece. Sem perceber, você se torna alguém que responde a estímulos em vez de alguém que escolhe caminhos. Mas existe uma outra possibilidade. Existe um ponto onde tudo pode mudar. E esse ponto começa quando você decide, com seriedade, que não está mais disponível para viver como passageiro da própria história. Quando você escolhe assumir o papel de comandante e não de seguidor. Quando você entende que a mente só domina aquele que não assume o lugar de autoridade interna. Autoridade não significa rigidez, não significa reprimir pensamentos, eliminar emoções ou agir como se fosse a prova de falhas. Significa, na verdade, presença. Significa consciência ativa. Significa estar tão conectado com o que realmente importa que nenhum pensamento externo consegue te tirar do seu eixo por muito tempo. Você se desequilibra, sim, mas volta. Cai, mas levanta com mais clareza. E cada vez que isso acontece, você reforça a verdade mais poderosa que pode carregar. A sua mente está a seu serviço, e não o contrário. É preciso coragem para fazer essa escolha, porque ao assumir o comando, você também assume a responsabilidade. Não dá mais para culpar o outro. Não dá mais para justificar a estagnação com o cenário, com a crise, com a falta de apoio. Você olha no espelho e entende. Se eu não estiver disposto a conduzir, alguém ou algo vai fazer isso por mim. Sempre. Porque a vida detesta vácuos. E onde não há liderança interna, haverá dominação externa. A partir do momento em que você aceita isso, algo muda. Uma nova força começa a emergir. Ela não vem com euforia, mas com firmeza. Não vem com pressa, mas com propósito. É uma força que não precisa gritar, porque sabe para onde está indo. E quando essa força se manifesta, até os pensamentos antigos se calçam, porque eles sabem que agora há alguém acordado no comando. Você vai sentir medo, dúvida, preguiça mental. Vai ouvir as mesmas vozes antigas tentando te puxar para o padrão anterior. Mas agora você não é mais o mesmo. Agora você sabe o que está acontecendo. E quem sabe, escolhe. Quem vê, muda. Quem assume, transforma. Você não precisa lutar contra a sua mente. Só precisa lembrar todos os dias que ela é poderosa, mas não é soberana. E que se você não a treinar, o mundo vai moldá-la por você. O que você consome, o que você ouve, com quem você anda, o que você repete. Tudo isso ou te fortalece ou te domestica. E a escolha entre esses dois caminhos começa agora, porque ninguém pode assumir esse comando por você.
Só você pode declarar: a partir de hoje, eu sou quem escolhe o que pensar, o que sentir e como reagir. A partir de agora, minha mente é minha aliada. E eu não deixo mais nenhum espaço para que outro tome o que é meu por direito, o controle da minha própria consciência. Se você chegou até aqui não foi por acaso. Algo dentro de você, por mais silencioso que seja, está pedindo por mudança. Não aquela mudança superficial que se desfaz com o tempo, mas uma reestruturação profunda, que começa na base, no que você pensa, sente e decide todos os dias. Esse conteúdo não foi feito para ser apenas assistido. Ele é um chamado direto, uma convocação. E agora você precisa decidir o que vai fazer com isso. Você tem, neste exato momento, mais consciência do que tinha antes de começar. E essa consciência é uma arma poderosa, mas também uma responsabilidade. Porque depois que você vê, não pode mais fingir que não viu. Depois que percebe o quanto estava sendo conduzido por padrões invisíveis, por vozes externas, por pensamentos herdados, não dá mais para voltar ao piloto automático sem pagar um preço alto. O preço da estagnação. O preço da frustração. O preço da vida desperdiçada. A partir de agora, tudo o que você fizer será influenciado por esse novo nível de percepção. Você pode ignorar, adiar, fingir que está tudo bem, mas em algum momento a verdade vai bater de novo. E cada vez que ela bater e você não atender, a dor será maior, porque agora você sabe que não está mais no escuro. Agora, você vê. Por isso eu não vou pedir para você curtir, comentar ou se inscrever como se esse fosse só mais um vídeo na sua timeline. Eu vou pedir outra coisa. Escolha um movimento, um único gesto que represente o início da sua reação. Pode ser escrever o que entendeu. Pode ser aplicar um dos exercícios que ouviu aqui. Pode ser compartilhar com alguém que, assim como você, precisa assumir o controle. Mas não termine isso como começou. E se esse conteúdo te provocou, te desafiou ou até te incomodou, é sinal de que atingiu um ponto que estava adormecido. Não ignore esse incômodo. Ele é um alerta. Ele é um impulso disfarçado. E se você tiver coragem de usá-lo como força, vai descobrir que não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa começar a mudar a direção. Não espere por mais vídeos, por mais livros, por mais conteúdos para começar a agir. Você já tem o que precisa. E se quiser continuar esse processo, se quiser aprofundar essa jornada, esse canal é o espaço onde isso acontece. Mas que fique claro, o que realmente transforma não é o que você assiste, é o que você faz com o que assiste. Hoje você entendeu algo que milhões ainda não perceberam. Que se você não controlar sua mente, alguém vai controlar por você. E agora que sabe disso, tem uma escolha diante de si. Ou você permite que a influência continue moldando a sua vida por omissão. Ou você se posiciona, assume o comando e começa a viver com intenção. A sua mente pode ser a sua prisão ou sua liberdade. A chave está na sua mão. A decisão é sua. E o tempo para isso é agora.